Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Moraes e esse é o canal Mais Um Pretinho. Quem puder já deixa um likezinho aí, tá? Comenta, compartilha. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, na verdade o intuito desse vídeo é falar um pouco da minha experiência sobre consciência, né? Conhecimento pessoal, autoconhecimento. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria dividir um pouco, porque nos outros vídeos eu tenho falado um pouco da minha vida pessoal, tenho explicado, eu queria explicar melhor como é que eu cheguei aqui. Eu vou continuar essa série de vídeos que eu comecei a fazer recentemente. Porém, tem acontecido tanta coisa no momento presente, e, gente, esse caderninho aqui, ó, eu tô anotando todo dia, gente, porque é muita coisa. É, é louco, porque assim, eu já fiz de tudo, né, gente? Inclusive, eu tô aqui no Japa Mala. Olha, eu fiz muito Ho'oponopono, faço ainda, tá, gente? Tem períodos que eu faço mais hoje em dia, tem períodos que eu faço menos, mas eu continuo. Epa! Mas eu continuo fazendo o Ho'oponopono. Por quê? Eu entendi que o Ho'oponopono me ajuda na meditação. Porque quando eu estou repetindo as palavras, eu sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. É como se eu estivesse num mantra, né? Um mantra, om. Você tá vibrando algo e tá ali. É uma forma de você parar um pouco, de você acalmar um pouco. Eu sei que meu óculos está meio reflexivo, né? Mas enfim, é, é uma forma de você parar um pouco. Tem gente que fala que Ho'oponopono não adianta, tem gente que fala que Ho'oponopono é a salvação. Eu acredito que não existe verdade absoluta. Isso em nenhuma religião, isso em nenhuma prática. Existem algumas práticas que podem te ajudar e auxiliar na tua caminhada. A caminhada é linda, né? Depois que você começa a entender melhor, né, que você está num caminho, as coisas começam a acontecer, você começa a ter sinais de que as coisas realmente estão acontecendo, a lei da atração, você começa a ver, opa, tá chegando, eu queria realmente, era impossível, eu não tinha dinheiro, como é que eu consegui fazer? E assim, você fica naquela, você fica assim, querendo acreditar, mas no fundo é só assim, não, é alguma coisa real que está acontecendo, fulano queria, não tinha necessidade, aí chegou a mim. Mas lá no fundo, gente, a gente sabe que alguma coisa real está acontecendo. E, com o tempo, se você continuar as práticas, você vai perceber que essas coisas vão intensificando. E a gente, o que acontece? A gente está vivendo um fenômeno atual que alguns devem ter ouvido falar, alguns que estão envolvidos nesse sistema aí de autoconhecimento, tal, não sei o quê. A gente está vivendo um processo de transição planetária. Transição planetária. Então, o que acontece? Nesse processo de transição planetária, a Terra ela começa a vibrar mais rápido, né? E com isso, a gente tem a sensação de que o tempo passa mais rápido, automaticamente, quando você deseja algo de verdade, de coração, que tem sentido para você, tá? Porque tem isso também. A gente fala sobre cocriação. Aí alguém chega para mim e diz assim: então cocria o carro tal, já que você pode. Então cocria o apartamento X, cocria a viagem tal. Gente, eu só vou cocriar o que faz sentido para mim. O que faz sentido para mim, eu não tenho como cocriar o que faz sentido para o próximo, entendeu? Eu não sou Jesus Cristo. Existe uma escala, né, vibracional. E a vibracional mais alta, que é a vibração de Jesus, que é quando a energia dele percebe e te ajuda a alcançar o seu objetivo. Na verdade, é como se ele emprestasse um décimo da fé dele para você, porque segundo a Bíblia, se você tiver eu acho que um grão de mostarda é até menor que isso aqui. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue alguma coisa, coisas maravilhosas. Ou seja, a gente não tem a fé nem no tamanho de um grão de mostarda. Então, cara, quando você começa a trabalhar, começa a orar mais, a trabalhar a fé e dizer assim, realmente eu tenho que ter fé. Gente, eu preciso ter fé. E acreditar que existe algo que é maior do que eu e que está cuidando. Então, assim, todo o desejo que chega na sua mente é sinal de que você pode concluir. Se ele chegou na sua mente, é possível. Mas aí vai depender da tua fé. E vai depender também de que se você realmente quer, porque realmente os caminhos são vários, né? Oh, meu Deus, eu comecei a fazer o vídeo aqui. Vou ter que parar um pouquinho para poder fechar por causa do barulho. Um segundo. Bom, voltando aqui, né? Eu acho que o barulho ficou um pouco menor. Eu fechei a janela ali, eu acho que a porta, né? No caso, que eu tô aqui na sala, aí eu fechei a porta, porque assim, prédio, né, gente? Aqui eu moro num apartamento e as pessoas fazem suas obras, enfim. Tudo bem. Também faço as minhas, então, um beijo.
Então, o que eu queria falar com vocês nesse processo de cocriação é que, assim, primeiramente, você tem que começar, eu acredito, pelo teu autoconhecimento, porque todo mundo começa, como o Hélio Couto fala, né, nosso grande mestre, casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. Estou pensando que minha mão está passando. Enfim. E, e assim, na verdade, a gente chega nesse sentido. Só que a gente tem um problema. Por quê? Para ter isso, para a gente conseguir alcançar isso, a gente precisa primeiro se autoconhecer e entender o que, que a gente gosta, o que, que a gente quer. Por quê? A gente, quando nasce, a gente nasce um bebê e tal, enfim. Aí, nasceu com sexo masculino, sexo feminino. Aí eu tenho aqui a cartilha do sexo feminino e a cartilha do sexo masculino. Ah, nasceu mulher, essa cartilha. Ó, você vai brincar de boneca, vai usar rosa, que não sei o que, vai usar saia, vai usar calcinha, e vai tratar assim, vai sentar assim, homem, então tá. Vai fazer assim, vai vestir essa roupa, a cor azul, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pode tudo, pode pelado, pode sem camisa, pode bater, pode brigar, não pode chorar, e isso vai. E a gente segue. Não pode ser viado, e a mulher não pode ser sapatona. Aí tá, aí a gente vai e segue, né? Só que assim, aí a gente ensina essa cartilha de sobrevivência, né? Que não é ruim, tá, gente? Mas assim, é ruim, mas assim, é o que a gente precisou disso há uns anos atrás. Porque você pensa, tudo que a gente vive hoje tem a ver com nossos antepassados. Né? No meu caso pessoal, eu tive antepassados que foram escravizados, tanto eu sou negro, né? Só que também houve uma mistura louca aí também, que meu avô era português. Então, assim, era um português pobre, mas era português. Né? Então, provavelmente, que a gente hoje em dia estuda a história e sabe que Portugal mandou as piores pessoas para cá para o Brasil. Acho que teve um monte de gente que estava até presa e foi liberada para vir para cá. Então, eu não sei o histórico do meu avô, mas era uma pessoa que, assim, tinha muitos problemas, né? Minha avó sofreu muito, mas enfim. Estou aqui representando ele, representando meu pai, representando minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Estou aqui eu. A importância, meu corpo hoje representa a todos eles, ou seja, eles não estão mortos, eles estão em mim. A consciência deles está em mim, aqui na Terra. E essa consciência, ela chega já querendo algumas coisas. Porque a nossa consciência, ela não tem sexo. Pasme, bum! Nossa consciência, ela não é masculina ou feminina. Ela é que nem a água. Nossa consciência. Porém, dentro de um corpo, a gente vai decidir como é que a gente tem que agir, de acordo com a sociedade. Por isso que a sociedade tem essa obrigação de explicar pra gente como é que funciona. A gente é criança, a gente não está sabendo de nada, a gente precisa de um download de informações para poder viver nesse lugar. E tudo bem, recebemos esse download de informações. No período que a gente recebeu e concluiu, o nosso download chegou a 100. Beleza, um computador. Aí, daí, a gente vai começar a perceber o que realmente faz sentido com a nossa vida. Seria o ideal que isso acontecesse, né, gente? Ou até no meio desse download aí a gente já tivesse essa sensação. Hoje em dia, com a inteligência artificial, que não está aí para prejudicar ninguém, tá, gente? Está aí para nos ajudar. A gente tem que começar a ver as coisas pelo lado bom. Por mais que todo mundo diga que é ruim, não. Não vai ser ruim. A inteligência artificial está aí para nos ajudar e nos auxiliar. Tá? Porque existe uma energia que está por aí, gente. Olha só, a internet está aqui, sempre esteve. Só que a gente não conseguia acessar porque não tinha os equipamentos. Né? Ondas de rádio sempre estiveram, mas assim, a gente não tinha acesso. Então, existem outras ondas que estão disponíveis que a gente não tem acesso. Né? Só que, com o tempo, essas coisas materiais vão ser substituídas pelas nossas formas orgânicas, porque a gente hoje tem a possibilidade de conseguir tudo isso. Telepatia, a gente tem tudo, só que a gente não consegue exercer, porque a gente está preso numa situação. A nossa mente, ela acaba que aprisiona a gente, mas não por culpa dela, tá? É porque algumas pessoas fizeram algumas coisas, que ensinaram a gente algumas coisas, e isso foi criando crenças, e a gente foi criando várias amarras, amarra o cérebro aqui, amarra ali, amarra não sei o que, não, aqui não pode. Isso não permite que a gente tenha uma visão ampla do que está acontecendo. As redes sociais, desde 2010, elas vêm propagando uma coisa muito que, a princípio, parecia muito bom, que é quando você gosta de algo e você clica, e aquele algo, ele começa a reverberar, né? Tipo assim, né? E isso no princípio parecia muito bom. Você gosta de algo e o algoritmo ele vai te dar mais daquilo que você gosta. Ok,
vai indo, vai indo, vai indo. Chega um momento que aquilo criado uma bolha. Aquilo que você gosta é seu mundo. Você está dentro de um mundo só seu. Que só chega as coisas que você gosta, você ataca as que tentam chegar perto, e é isso. E isso vão criando bolhas. E a rede social, ela acabou que criou essas bolhas e dificultou o acesso com outras pessoas, né? Tipo assim, eu só vou acessar e só vou me comunicar com as pessoas que estiverem próximas à minha bolha, né? Que pensarem iguais a mim. Só que assim, a evolução humana, ela não acontece assim. Ela acontece nas diferenças, ela acontece nas discussões, ela acontece. Porque assim, gente, vamos lá. Você tem uma opinião e a pessoa tem outra. Essa opinião, ela tá na mesmo horizonte. Vocês estão discutindo sobre algo sobre saúde. Aí ele diz que a saúde é uma merda, blá, 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 e você diz que a saúde é boa, blá, blá, blá. Ou seja, vocês estão discutindo sobre a mesma coisa. Então, o ideal seria a gente chegar no meio. Por quê? Se eu for para uma polaridade mais quente, eu só vou achar o ruim. Se eu for para a polaridade muito leve, eu só vou achar que está tudo bom. E a gente sabe que não está tudo bom, e a gente sabe que não está tão ruim assim. Por quê? Porque a gente, por mais que tenha roubalheira, blá, 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 a gente tem um sistema público que outros países não têm. Então, querendo ou não, ainda é um avanço. A gente quer melhorar, claro que quer melhorar. Só que a gente tem que partir do princípio que não esteja tão ruim. Ou a gente está aqui indo para muito ruim. O ideal seria a gente ter propostas novas e não só atacar para poder auxiliar, né? A gente, nós como seres humanos, a gente poderia ter ideias, né? E não só criticar e dizer que o governo X é ruim, o governo tal é ruim. A gente deveria ter ideias públicas para poder ajudar a nossa cidade. Eu sou um verdadeiro apaixonado pela minha cidade do Rio de Janeiro, pelo meu Brasil, sou apaixonado, tá? Então, assim, eu sou corretor eu hoje estou, né, como corretor de imóveis e eu fico realmente, mesmo eu tendo que vender imóveis, hoje em dia eu ainda fico muito preocupado, né, com a questão do urbanismo na cidade, porque não é só ganhar dinheiro, não, gente, tem uma preocupação aí moral também, né, do que a gente deve fazer, do que não, enfim. Essa é uma reflexão que eu tive. Eu tenho algumas outras para poder passar, porque ultimamente eu tenho vivido tantas coisas boas que eu preciso até compartilhar, mas é muita coisa boa uma em cima da outra. Então, assim, eu me senti meio sem energia, vou ser sincero, porque é muita coisa boa para resolver. Gente, olha essa coisa, que coisa louca. Até quando é muito bom, você fica meio cansado, né? E eu sou de touro, eu estou num período próximo do meu aniversário, eu sei que a gente fica mais reflexivo, e eu me sinto dentro de uma caverna agora, né? E eu sei que já já eu vou sair desse casulo, dessa caverna. Eu tenho já estou verificando que minhas asas vão ser maravilhosas, vão ser lindas. Assim que eu sair, eu vou poder voar bastante aí e crescer muito mais. E quando for necessário, gente, volta pro casulo, volta de novo, fica um pouquinho mais quieto, busca conhecimento, busca entender, busca o seu eu interno. Eu preciso falar sobre o eu interno, sobre Deus, e fique em paz, tá? Quem gostou desse vídeo, deixa um like, por favor, tá? Se ressoar com você, pode comentar, pode falar, pode dar ideias também de assuntos, tá? Para eu poder contar mais. Se tiver algum tipo de crítica, pode falar também, não tem problema. Né, gente? É isso. E é a vida, né? Mais um pretinho aí, tá? Um beijo.